Afinal, o que é que separa a ciência da pseudociência? Parece uma pergunta simples, né? Mas um debate filosófico recente mostrou que, na prática, essa linha é muito, mas muito mais complicada de traçar. Então, hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas principais críticas que rolaram nessa discussão. E a primeira crítica já chegou com o pé na porta, questionando o seguinte: será que esse esforço todo de tentar traçar essa linha vale mesmo a pena? Talvez todo esse projeto, que os filósofos chamam de demarcação, seja no fundo um beco sem saída. Então, a gente começa com um ataque direto à base de tudo. A questão levantada foi: para que a gente precisa de uma grande teoria universal para separar o que é ciência do que não é? Será que não existe um jeito mais simples de resolver isso? A ideia que surgiu foi bem pragmática, sabe? Em vez de ficar caçando uma regra que sirva para tudo, por que não olhar para cada caso, um de cada vez? Se alguém diz que uma prática é científica, é simples. Basta pedir para que justifiquem seus métodos e resultados. Se convencer, ótimo. Se não, pronto, sem precisar de um rótulo filosófico gigante. Só que a resposta do pessoal no debate foi na lata. Não tem como avaliar um caso sem ter algum tipo de critério na cabeça. Quer dizer, na hora que a gente vai julgar se algo se justifica ou não, já estamos usando um padrão. No fundo, o ato de demarcar é inevitável. A gente acaba fazendo isso, querendo ou não. Ok. Superado esse primeiro ponto, a gente entra na segunda crítica. E aqui o alvo muda um pouco. A questão não é mais se devemos demarcar, mas sim essa busca por uma fronteira perfeita, uma linha reta e sem nenhuma área cinzenta. O foco aqui é essa busca por uma distinção nítida, quase como se fosse uma receita de bolo, né, com ingredientes certinhos para separar o que é ciência do que não é. E o curioso é que o filósofo Larry Laudan, que é super famoso justamente por criticar essa busca, virou a referência do que não fazer. A real é que essa precisão toda é quase uma ilusão. A vida, as coisas humanas, são bagunçadas, cheias de nuances. A nossa própria linguagem é vaga. Então, por que a ciência seria diferente? E para entender isso, uma analogia que usaram é ótima. Pensa na palavra solteiro. Parece fácil de definir, né? Mas e um adolescente de 17 anos? E o Papa? De repente as bordas ficam todas borradas. Com conceitos como ciência acontece a mesma coisa. E se a gente acha que isso é só papo de filósofo, olha só esse outro exemplo, que mostra o impacto disso na prática, no mundo real. Imagina os astrobiólogos que estão procurando vida em Marte. Se eles criam uma definição muito rígida do que é vida, eles podem construir um aparelho que simplesmente não enxerga uma forma de vida diferente bem na frente dele. Bom, se as definições são tão complicadas, para onde a gente olha então? E aí vem a terceira crítica, que propõe uma virada de chave bem radical. E se o problema não estiver tanto nas teorias, mas sim no comportamento das pessoas que as defendem? A proposta aqui é simples. Em vez de ficar tentando colocar um carimbo de pseudociência em áreas inteiras do conhecimento, que tal olhar para as pessoas? A pergunta muda de "isso é ciência" para "essa pessoa está agindo de forma científica". Então, o teste de fogo não seria teoria no papel, mas como os praticantes reagem quando as coisas dão errado. Quando um experimento falha, o que eles fazem? Tentam inventar desculpas para salvar a teoria a qualquer custo, ou eles levam a falha a sério? É aí que a gente vê a diferença. E o mais irônico de tudo isso é que o tal do Larry Laudan, que foi o alvo de muitas críticas no simpósio, provavelmente ia detestar essa ideia. Para ele, o que importava é a lógica da teoria e as evidências. Essa coisa de olhar para a psicologia dos pesquisadores seria para ele totalmente irrelevante. Só que essa ideia de focar no comportamento também não é uma solução mágica. E para entender o porquê, a quarta crítica nos joga direto para dentro da história da ciência. E aí a coisa fica ainda mais complexa. E o argumento aqui é forte. Muitas das teorias que hoje são a base da nossa ciência, bom, elas começaram sendo vistas como ideias malucas, desviantes. O que hoje é o padrão, ontem era considerado quase uma heresia científica. O caso clássico é a gravidade de Newton. Hoje a gente aprende na escola, mas na época a ideia de uma força agindo à distância, sem nada tocando em nada, parecia um retrocesso. Para os cientistas da época, aquilo soava místico, uma volta à Idade Média. Essa olhada para a história serve como um belo puxão de orelha, né? Mostra que essa linha do que é ciência aceita e do que é ideia desviante não é de pedra. Ela se move, e se move bastante com o tempo. Mas o pessoal do painel não deixou essa passar. A resposta foi: calma lá, só porque alguém usou a palavra pseudociência do jeito errado no passado para atacar uma ideia nova, isso não quer dizer que a ferramenta seja inútil. O conceito ainda é super importante para a gente identificar charlatanismo hoje.
E depois de toda essa discussão, de todos esses pontos e contrapontos, a gente chega no coração do debate hoje em dia. Fica claro que a questão não é se devemos buscar conhecimento confiável, mas como a gente faz isso no meio de toda essa complexidade. E o mais curioso é que, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa: saber o que é conhecimento confiável. A briga mesmo é sobre o caminho para chegar lá. Um lado diz que não tem regra, que cada caso é um caso, o outro lado diz que sim, existem padrões, existem sinais que a gente pode aprender a reconhecer. E talvez a grande sacada aqui seja essa. O fato de a ciência ser algo dinâmico que muda com o tempo e com a sociedade não é um defeito do projeto, muito pelo contrário. É isso que torna a coisa toda tão fascinante de se estudar. A própria mudança vira o objeto de pesquisa. No final das contas, a gente não sai daqui com uma resposta pronta, com uma fórmula mágica. Em vez disso, essa discussão toda nos deixa com uma pergunta ainda maior e talvez muito mais importante. Se essa linha é tão borrada, tão histórica, tão dependente do comportamento, quem é que tem autoridade para traçá-la? E mais importante,